Agência de contabilidade fast food em que posso ajudar? Então, vamos fazer o seguinte, dispensar as apresentações, porque o negócio é o seguinte. Eu tô procurando uma maneira de ficar rico, enriquecer, quero ficar rico. Mas tem que ser de uma maneira fácil e prática, tem que ser rápido assim, ó, tem que ser ligeiro. Acho que tenho justamente o que você precisa. Aqui temos o Plano Patrão Black. Com ele você tem direito a carros de luxo, viagens internacionais e tudo o que o mundo dos negócios pode oferecer pra você. Isso aí é pra mim, hein? Onde é que eu assino? Já pode pegar o contrato. Mas no fim das contas você vai perder tudo. Combinado? Ué, como assim perder tudo? Eu já não tenho nada? É uma lógica simples, senhor. Tudo que vem fácil, vai fácil. Posso adicionar ao seu plano falência desastrosa e escravidão nas dívidas para o resto da sua vida? Não. Escravo eu já sou, filho. Eu não quero isso aí pra mim, não. Essas são uma consequência da sua mentalidade, senhor. Se o dinheiro é seu dono, você vai continuar sendo escravo dele. Nenhuma novidade por aqui. Mas assim, eu queria o dinheiro justamente pra ser próspero. Infelizmente, prosperidade é uma consequência de semeadura de dia após dia. Mas não se preocupe, como você já me alertou, o caminho tem que ser rápido. Não, calma aí. Vocês têm alguma coisa sobre semear aí? Eu acho que eu posso tentar se tiver por aí. Não. Não trabalhamos com a lei da semeadura. Isso é coisa da concorrência. Eu posso pelo menos ter um jatinho? Pode sim. Assina aqui. Esse é o contrato de quer dizer, termo de responsabilidade. Amém, glória a Deus. Olha para o lado e fala, que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida nesse frio, você está aqui vencendo a sua carne, superando limites, glória a Deus. Amém. A gente continua hoje na série Fast Food e o tema da palavra de hoje é pose de patrão. Como vocês viram no videozinho aí, já deu um spoiler, né? A gente vai falar um pouco sobre essa temática e a gente vê hoje em dia uma geração que ela quer as coisas tudo muito rápido e tudo muito fácil. É ou não é verdade? Nós vamos entrar um pouquinho nesse tema, mas eu quero te convidar a fechar os teus olhos. A gente vai orar primeiro, a gente inicia a palavra. Já pode deixar para nós lá Gálatas capítulo 6, versículo 9. Amém? Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, e te agradeço por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Sou grato pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste lugar, ó Deus, para prestar culto a Ti, para receber uma palavra que vem do Senhor, ó Pai. Então usa a minha vida nessa noite como instrumento em Tuas mãos e que eu possa ministrar aqui aquilo que o Teu Espírito Santo quer trazer para as nossas vidas, para gerar maturidade, crescimento espiritual, ó Deus, e para que a gente possa entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas nessa geração, ó Pai. E em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações e que haja transformação de vidas, que haja crescimento e maturidade nessa noite, ó Pai, para que a gente realmente possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós e não apenas os nossos desejos e as nossas vontades, porque nós sabemos que os planos que o Senhor tem são muito maiores do que aquilo que nós possamos imaginar, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Alguém traz uma aguinha para mim, faz favor? Desculpa. Agora é Gálatas, capítulo 6, versículo 9.
Amém? E a minha versão diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, nós colheremos no tempo certo. Sabe, como eu estava falando antes, a gente vive num tempo, principalmente essa geração mais nova, que já nasce com tudo na geração, entre aspas, fast food, né? Numa geração onde tudo é rápido, tudo é para ontem. É ou não é verdade? Eu lembro, às vezes a gente conversa com discípulos, com amigos, a gente começa a lembrar que a gente já está chegando na casinha 200, né? E aí a gente começa a falar, nossa, 15 anos atrás a gente não tinha WhatsApp, né? Para você conversar com alguém, em alguns casos mandava SMS, senão você tinha que fazer uma ligação. Celular para fazer uma ligação era raro e era caríssimo, né? Você tinha que usar o orelhão lá com um cartãozinho. E voltando uns anos atrás, eu peguei o tempo da ficha, aquelas fichas igual de mesa de sinuca que você tinha que colocar dentro lá para fazer a ligaçãozinha. Então a gente vê que a evolução da tecnologia é muito rápida, né? E a gente vê uma criança que nasceu ontem, né? A Antonella, né? Já, às vezes a gente se assusta, a gente olha para ela, está quase do tamanho da mãe já. Em outubro faz 9 anos de idade. E aí eu falo, meu Deus, parece que nasceu ontem. E quando você vê com poucos meses, 1 ano de idade, ela já observa, já está com o dedinho na tela rolando. Por quê? Porque ela vê alguém fazendo, enfim. E você vê que é uma geração muito precoce, né? Tem facilidade, tem acesso a muita informação, a muitas coisas. Então é uma geração que se desenvolve e quer fazer tudo rápido. A ansiedade toma conta, é uma geração que quer fazer com que as coisas aconteçam, que elas se desenvolvam muito rápido. Só que a gente precisa entender que para a gente viver uma vida de cristianismo, a gente tem que viver no tempo que Deus preparou para nós. E não no nosso tempo, não da maneira que a gente quer fazer, mas da maneira que Ele tem preparado para cada um de nós. Sabe, se a gente continuar semeando, se a gente continuar fazendo bem, se a gente continuar vivendo o evangelho, os princípios da palavra do reino de Deus, tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir na sua vida. Você vai ter uma vida restaurada, transformada, você vai ter uma família transformada, você vai ter um emprego bom, você vai ter sucesso, você vai ter prosperidade, porque essa palavra de hoje nós vamos falar muito sobre a questão financeira, sobre uma prosperidade. E muita gente tem uma limitação, existe uma mente cauterizada sobre esse assunto. Porque as pessoas às vezes acham que não são dignas de ter recurso, de ter finanças, de ter prosperidade. Mas Deus te chamou para ser alguém abençoado. Deus te chamou para ser alguém próspero. Fala para o teu irmão. Você nasceu para ser próspero. Mas essa prosperidade, ela tem um tempo certo para acontecer. Ela tem princípios para ser vividos, ela tem sementes para serem semeadas, para que você possa colher uma prosperidade séria, justa, de acordo com a palavra e com os princípios, com os mandamentos do Senhor. Porque senão você vai viver uma vida pagando de patrão, com uma pose de patrão, buscando uma área financeira, um status, uma posição na sociedade, e você não vai desfrutar da verdadeira abundância e prosperidade que Ele tem preparado para você. Quantas vezes você já não viu alguém viver de status? Você entra numa rede social, é linda, é maravilhosa, desfruta de muitas coisas, porém, na realidade, a vida é de uma maneira diferente. É ou não é verdade? Então, o que Deus nos chama não é para a gente ter uma pose de patrão, não é para a gente poder vestir um calçado, uma roupa de marca, para poder aparecer, para eu poder me mostrar, para eu poder me sentir inserido num grupo ou numa sociedade, mas Deus te chamou para viver na presença dEle, para viver o chamado que Ele tem preparado para você. E quando você estiver com o seu coração aliançado, envolvido com os princípios dEle, dentro do chamado que Ele preparou para você, Ele vai trazer sim uma vida de alegria, de abundância, de prosperidade, e você vai poder desfrutar de coisas que você tanto almeja.
Mas existe um tempo, existe uma maneira de se desfrutar disso. E é importante a gente entender que Deus ele traz uma prosperidade, uma abundância sobre a nossa vida e não apenas para nós. Tudo aquilo que Deus te dá, ele precisa, esse recurso, além de abençoar a sua vida, a sua casa, ele precisa alcançar, respingar nas pessoas que cruzam o seu caminho e estão ao seu redor. Porque existe um propósito na finança, existe um propósito em tudo que Deus te dá. Seja uma palavra que você está aqui recebendo, não é apenas para abençoar a sua vida e para gerar um despertar, uma maturidade, um crescimento, mas é para que essa palavra gere dentro de você um instinto de querer propagar essa semente para alcançar outras vidas. Tudo que Deus te dá, te alcança, você recebe, tem que alcançar a vida daqueles que cruzam o seu caminho. Se o evangelho um dia alcançou a sua vida, você foi alcançado, foi resgatado do mundo e você está aqui hoje na presença de Deus, existe um propósito que você propague essa semente e que outras pessoas possam encontrar esse caminho da verdade e a vida, que traz cura e transformação de vidas. Amém? Então, nós não podemos simplesmente parar e se contentar em receber algo ou viver com algo fictício, mas sim nós precisamos buscar viver aquilo que Ele preparou para nós. Existe um processo e um tempo. Fala para o seu irmãozinho ali. Existe um processo e existe um tempo, certo? Amém? Vamos lá. A gente vai falar sobre 3 princípios da palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera, para que a gente possa ter uma vida de plenitude e desfrutar disso aqui na terra. E o primeiro ponto é: mude a sua mentalidade com relação ao dinheiro. Sabe, como eu falei antes, muitas pessoas por uma questão cultural, enfim, elas ainda vivem com uma mente cauterizada de que o dinheiro não faz bem, ou que eu não posso alcançar o sucesso, eu não posso ser bem estruturado financeiramente. Tem pessoas que têm alguma limitação, talvez porque são crenças familiares ainda, padrões familiares, porque de repente a tua família não teve e você se limita a não ter. Mas a gente precisa virar essa chave e entender que Deus ele tem uma vida de prosperidade para nós. Só que essa prosperidade precisa estar alinhada com os princípios dele. Sabe, como foi falado no vídeo, tudo que vem fácil, vai fácil. Existem muitas pessoas que buscam atalhos na sua vida. Muitas pessoas buscam alcançar algo, ter êxito. Muitas pessoas vivem de aparência. Muitas pessoas fazem pactos. Muitas pessoas se vendem para conquistar algo, para conquistar os seus objetivos. Mas elas estão negociando aquilo que existe de mais precioso na vida delas, que é uma eternidade na presença do Senhor. Às vezes eu converso com discípulos, a gente fala sobre alguns assuntos que envolvem essa questão financeira, essa questão de relacionamentos, essa questão de trabalhos, essa questão de você ser justo, enfim, né, de pegar um caminho correto. E o diabo ele é astuto, ele anda ao derredor procurando aquele que ele possa tragar, aquele que ele possa derrubar, passar uma rasteira. Então o que ele faz? Ele vem e oferece diversas oportunidades, diversas situações, diversas circunstâncias para que você possa alcançar aquilo que você almeja e aquilo que você deseja. A gente viu no videozinho aquele rapaz estava procurando o quê? Fala para mim aí, participa comigo. Prosperidade. Ele estava almejando conquistar algo, ele queria recurso, ele queria uma vida fácil, uma vida mansa, uma vida próspera. Quem aqui não quer? Todo mundo almeja conquistar algo melhor, algo maior, ter uma vida bem-sucedida. Mas nós precisamos entender que não é pelo caminho, pelos atalhos, pelo caminho fácil e mais rápido. Mas sim, nós precisamos semear. Para você ter uma colheita justa, você precisa semear. Sem semeadura, você não chega a lugar nenhum. Né? Até ela falou no videozinho lá que a lei da semeadura é da concorrência.
né? Porque eles estão dispostos a oferecer tudo, bandejas com manjares, com aquilo que você deseja, mas aquilo que te rouba a essência de filho, de cristão, daquela pessoa que está envolvida com o reino de Deus. Quando surgem oportunidades boas e que às vezes a gente almeja, qual que é a primeira reação que você tem? Você já abraça, segura no colo e fala, era tudo o que eu queria? Ou você vai para a presença de Deus e saber o direcionamento, ter uma resposta para ver se é uma porta que Deus está abrindo para você? Porque quando a gente está em meio à dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é dobrar o joelho e chorar na presença de Deus e pedir socorro. É ou não é verdade? E quando surgem oportunidades que parecem ser boas, você também vai para a presença de Deus e chora e pede para Ele com todo o clamor do seu coração para que Ele te dê um direcionamento, uma confirmação se é uma porta que Ele está abrindo ou se é apenas a vontade e o desejo que você tem no seu coração. Então nós precisamos entender, porque uma coisa que eu aprendi no meio da caminhada, que tudo aquilo que rouba a minha essência e a minha presença na casa de Deus, na célula, nas oportunidades de estar envolvido com o reino de Deus, com certeza não vem dele. Porque ele vai abrir portas para me abençoar, para me prosperar, para fazer alguém reconhecido, grande, desde que eu esteja envolvido, desde que eu esteja participando, desde que eu tenha um coração disposto e que eu obedeça os princípios e continue semeando. E semeando meus recursos, semeando meu tempo, semeando a minha dedicação, semeando a minha vida para viver o chamado que Deus tem designado para a minha vida. Então, quando o meu propósito está sendo cumprido, quando o meu chamado está em desenvolvimento, eu estou aliançado com Deus, Ele abre portas e te tira de lugares aonde você não é reconhecido, aonde você parece que não tem valor nenhum, e Ele te coloca em lugares de reconhecimento. Coloca para nós lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Amém? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Deus, Ele tem preparado para nós tudo. Mas a ansiedade, o desejo de querer conquistar e pegar atalhos e tomar decisões por conta própria, sem um direcionamento de Deus, e entrar em portas que não foi Deus que abriu, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Isso rouba e nos suga a energia, o nosso propósito, e quando a gente vê, a gente está desanimado, cansado e se afastando das coisas de Deus, em vez de estar envolvido, se aproximando e cada vez mais fazendo algo pelo reino. A gente acaba olhando para os nossos desejos, vontades, e a nossa mentalidade ela fica fixada nisso. O dinheiro, ele veio para te servir e não para você servir ao dinheiro. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Que você não veio para servir, você não veio para pagar de patrão, para você ter um status, para você mostrar para a sociedade que você tem algo. Mas você veio para servir ao reino, servir a Deus, e o dinheiro ele precisa te servir. O dinheiro ele precisa servir e te sustentar, ele suprir as suas necessidades. Agora, você usar e se permitir ser usado pelo dinheiro para poder ter status, aparências e conquistar posições, lugares, ser reconhecido na sociedade, você está se deixando levar e ser dominado por ele. Amém? Então o recurso ele é muito importante. Nós vivemos num mundo capitalista e que você não faz nada sem recurso. É ou não é verdade? Você vai sair daqui e fazer um pós-arena, o que você precisa? Né? Inclusive eu vi um videozinho interessante sobre isso esses dias, né? Porque, nossa, você come tanto, né? Mas eu estou comendo por 2. Você está grávida, amiga? Não, é que agora o Espírito Santo habita dentro de mim, eu preciso comer por 2. Né? Então está explicado por que crente come tanto, né? Então é interessante a gente entender que você sai daqui e vai fazer um pós-arena,
Você precisa de recurso para fazer algo, para comer algo, para beber algo. Você vai fazer um evangelismo, muitas vezes você demanda de um recurso, vai comprar um bombom, fazer um bilhetinho, um cartão, você demanda de recurso, né? Você faz uma macrocélula, você faz algum evento, tudo demanda de recursos. A igreja, para estar aqui com as portas abertas, você está sentado numa cadeira estofada, né, num ambiente para poder prestar culto a Deus e receber uma palavra, edificar a sua vida, necessita de recurso para manter essa estrutura. E é a sua semente, é a sua fidelidade, a sua aliança com Deus, com o reino de Deus, que sustenta essas portas abertas e o evangelho se propagando para alcançar vidas. Amém? Então, esse recurso que Deus abençoe e faz com que você prospere, ele precisa alcançar também a casa, o reino de Deus. Quem aqui contribui com o parceiro de Deus na sua célula? Amém? É um projeto maravilhoso, é um recurso, e esse recurso faz com que igrejas novas sejam abertas. Quem é da nossa equipe, eu postei um videozinho ontem, antes de ontem, não sei, mostrando lá sobre Campo Grande, que vai ser construído uma arena hall em Campo Grande. Inclusive é um bairro, um loteamento novo, que tem uma foto dos bispos, o bispo Rodovalho, o bispo Cirino, o bispo Tonetti, que é da regional lá de Campo Grande, que eles inclusive conseguiram colocar o nome da rua desse loteamento novo como Sara Nossa Terra. Né? Por quê? Porque vai ser construído um baita de um templo, um baita de uma arena hall, assim como Brasília já tem, como eles querem construir em São Paulo também, vai sair lá. Glória a Deus por isso. Para quê? Para que o reino continue se propagando, para que a gente tenha espaço para fazer eventos e propagar, levar o evangelho, alcançar vidas, resgatar almas. E tudo demanda de recurso. Amém? Então, que o seu coração possa estar aliançado e entender que não existe prosperidade sem semeadura. A semeadura, ela é necessária. E é interessante a gente entender que semear é uma escolha. Se você está anotando, escreve isso. Semear é uma decisão, é uma escolha sua. Porém, a colheita é obrigatória. A gente ouve muitos nossos bispos falando sobre isso. Você que decide se você semeia ou não. Você decide o que você faz com o seu recurso, com a sua vida. Você decide se você vive o seu chamado ou não. Você tem livre-arbítrio, você tem poder de escolha na sua vida. Mas é essa semente de entrega da sua vida, de viver o seu chamado, de entregar o seu recurso, de fazer com amor, de você ter compaixão, de você ter empatia com o teu próximo, que vai gerar frutos. E se você lançar a semente, se você decidir colocar a mão na massa, você vai obrigatoriamente ter uma colheita. E tudo que você faz, sejam escolhas boas ou não, sejam sementes boas ou não, você vai colher. Quando você toma uma decisão errada e você lança uma semente que cai no meio dos espinhos, no meio da pedra, ela vai trazer um resultado que não é agradável. É ou não é verdade? Agora, se você plantar no lugar certo, se você colocar no altar, se você colocar a tua vida na presença de Deus, se você se colocar diante de Deus à disposição para ser um instrumento, eis-me aqui, Senhor, para servir ao reino de Deus, Ele vai fazer com que essa semente multiplique e gerem frutos, e frutos que permaneçam, a Bíblia diz. Amém? Então nós precisamos estar dispostos a servir com amor. O segundo tópico é: Deus tem uma vida de muita prosperidade para você. Creia nisso. Amém? Nem ouviu um amém? Amém. Deus tem uma vida de prosperidade para você. Mas nós precisamos entender que nós temos que viver da maneira correta. Coloca para nós lá 1 Samuel capítulo 2, versículos 7 a 9. Nós não podemos deixar o dinheiro ser o nosso Deus, o Deus Mamon, né? Mas nós temos que fazer com que ele seja o recurso, ele sirva a nós.
1 Samuel 2, 7-9. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas para fazê-lo sentar entre príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória. Porque as colunas da terra são do Senhor e estabeleceu o mundo sobre elas. Sabe, a gente ouve falar, a palavra de Deus nos ensina que Deus ele é o dono de todo ouro e de toda prata. E sabe, quando você é fiel, quando você é obediente, quando você honra a Deus acima de todas as coisas, quando você faz o que Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas sobre a sua vida. Então você está entregando a sua vida, a sua semente no altar, na presença de Deus, servindo ao reino dele, sendo obediente à palavra dele, aos ensinamentos. Você está sendo fiel na sua semeadura, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Não tem como você não colher prosperidade, não tem como você não ser abençoado por Deus. Porque você está obedecendo o princípio da palavra dele. E é ele quem enriquece, é ele quem empobrece, é ele quem abre e fecha as portas. É ele que faz todas as coisas sobre a sua vida. Você só precisa ser fiel e obediente. Então ele te tira de lugares aonde que você não tinha valor nenhum, aonde você não era reconhecido. E ele faz coisas loucas, coisas que muitas vezes confundem os seres humanos, porque ele faz com que as coisas sejam descobertas, que elas comecem a aparecer, que você comece a trazer resultados e as pessoas olham e falam, da onde está vindo esse resultado? Como essa pessoa está nesse lugar? Como essa pessoa cresceu e amadureceu desse jeito? E nós não estamos falando apenas de finanças, mas nós estamos falando em tudo. Liderança, reino de Deus. Chega alguém na igreja, de repente desponta, começa a crescer, começa a amadurecer na fé, começa a ganhar almas, começa a crescer, desenvolver, ter uma maturidade. De repente abre uma célula, aquela célula bomba, e você olha e fala, mas como que isso está acontecendo? Porque existe obediência, existe entrega, existe dedicação, existe uma semente que dá frutos e gera resultado. Amém? Então, que você possa ter essa aliança, esse comprometimento com a palavra de Deus, que todas as áreas da sua vida, tudo aquilo que você necessita, vai ser acrescentado. Isaías 45, 3. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Amém? Te darei os tesouros e as riquezas encobertas. Aquilo que não é visível, aquilo que não está palpável, aquilo que você às vezes nunca imaginou alcançar. Deus ele é poderoso para poder te dar todas essas coisas que no seu coração você deseja, mas desde que esteja alinhado e tenha um propósito para o reino de Deus. Não apenas para você ter uma vida onde você vai posar de patrão, onde você vai ter um status, mas que você possa usar esse recurso para poder usufruir e trabalhar em prol do reino e além de ter a sua vida abençoada e poder desfrutar daquilo. Amém? Aí sim, Deus ele honra, porque é o princípio dele. Tá? Terceiro tópico, respeite o processo da semeadura e da colheita. Não pense que isso é estilo fast food. Né? Porque a gente fala, não, eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa, e a gente quer que aconteça para ontem. A gente começa, toma uma decisão de semear, de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, obedecer os mandamentos de Deus. Aí você vem, a primeira semana entrega no altar o teu dízimo, a tua oferta, e você já quer que Deus faça milagres e que amanhã os teus problemas financeiros estejam todos resolvidos. Que você comece a ter uma vida de sucesso financeiro, que você possa desfrutar de uma prosperidade, mas existe um processo. Lembra que eu falei lá atrás? O tempo e o processo.
o processo onde nós precisamos amadurecer, o processo onde nós precisamos ser trabalhados por Deus para que esse recurso que vem à minha mão, ele não tome conta do meu coração, que ele não desvirtue os meus caminhos, mas que eu possa continuar sendo fiel a Deus. Então existe um tratamento, um trabalho, um tempo a se desenvolver para que ele possa abençoar as sementes. E outro ponto que eu tenho que entender é que Deus vai fazer prosperar as minhas sementes. Você tem semeado? Você tem semeado no teu financeiro, nos teus dízimos e na tua oferta? Os dízimos que trazem a proteção, que fecha a boca do devorador, você tem sido fiel a Deus? Para que feche a boca do devorador, para que você não tenha o saco furado que você recebe, parece que o dinheiro vai ralar abaixo e você não vê nem a cor. Você recebe numa mão, já sai pela outra, uma semana depois do pagamento não tem um centavo no bolso. E cuidado, o devorador, às vezes não é só o devorador, às vezes a gente que está devorando e gastando mais do que devia também. Tem a nossa parte também que precisa ser cuidada, né? Mas nós temos que entender que para todas as coisas, nós temos um tempo para aprender e desenvolver. Quantas pessoas você evangelizou e ganhou para o reino de Deus? Você tem lançado a sua semente? Você tem convidado as pessoas para ir numa célula? Você tem orado, intercedido pela vida do teu próximo para que Deus possa trabalhar e quebrantar o coração dele, para que ele esteja aberto e disposto a receber um convite para estar aqui junto contigo? Quantas lágrimas você já derramou orando, intercedendo por a vida daqueles que você quer que alcance, que Jesus alcance? Você tem semeado o seu tempo? Você tem semeado as suas lágrimas diante de Deus e orado, intercedido pela vida do teu próximo? Você tem aberto a tua boca para pregar o evangelho, para propagar a semente que tem alcançado seu coração? Se você tem feito, com certeza você vai colher. Agora, se você não tem feito, ainda há tempo. Porque Ele te escolheu para isso, Ele te chamou por um propósito. Você está aqui porque alguém orou e intercedeu por você. Alguém investiu tempo na sua vida. Alguém te buscou em casa e trouxe para uma célula, para a igreja. Alguém investiu tempo em você, fazendo uma visita, perguntando como você está, tirando os carrapichos, limpando as feridas, cuidando, para que você pudesse superar os traumas, as dificuldades e pudesse vencer na vida. Deus usou essas pessoas como instrumento. Deus nos chamou para ser instrumento. Mas e aí? Você tem feito igual Samuel? Eis-me aqui, Senhor. Né? Fala, teu servo ouve. Ou você tem fugido da voz que tem te chamado? Amém? Não deixe de semear, porque a colheita ela vai ser certa. Sempre que você lançar uma semente boa ou ruim, vai haver colheita. Então, semeie coisas boas. Semeie a palavra, semeie o evangelho, semeie o seu tempo, semeie a sua vida. Né? Chore, derrame lágrimas, interceda pela vida das pessoas, abra sua boca para que esse evangelho possa se propagar. Para que essas cadeiras que estão aqui vazias, olhando daqui de cima, eu acho que tem mais cadeira vazia do que gente sentada. E aí, você está disposto a semear o seu tempo, as suas lágrimas, a sua dedicação para que essas cadeiras estejam cheias? A gente já teve cultos aqui de não ter cadeira para sentar, de pessoas estar em pé lá atrás, ouvindo a palavra, de não ter lugar para pular aqui na frente, de tanta gente que tinha. O que mudou? Deus continua sendo o mesmo. A palavra dele continua sendo o mesmo. Mas talvez o coração das pessoas numa geração fast food que querem as coisas de imediatismo, elas tentam, não alcançam rapidamente como elas desejam e elas desistem no meio da caminhada. Quero convidar o louvor a subir já. Quantas vezes você iniciou um projeto e você tentou algo e você mal começou, você já está abortando porque não viu um resultado?
O resultado não vem da noite para o dia. Ele demanda tempo, de investimento, de dedicação, de trabalho, de esforço, para você ter uma colheita. Mas continue semeando em tempo e fora de tempo. Eclesiastes 11:6, faz favor. Planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Sabe um negócio interessante nesse texto? Ele deixa bem claro que vai ter colheita. É ou não é verdade? Porque ele fala, você não sabe se é a semente da manhã ou da tarde que vai trazer resultado, ou as duas. Mas em nenhum momento ele fala que não, nenhuma delas vai ter resultado. E aqui não é semear de manhã e da tarde, senão nós teríamos duas probabilidades de ter resultado. O que esse texto está querendo dizer é que você tem que semear em tempo e fora de tempo, de manhã, de tarde, de noite. Você tem que semear a todo instante. Você tem que continuar vivendo o chamado de Deus a todo momento. Você tem que pregar o evangelho a todo instante. Você tem que estar na presença de Deus, orando em espírito a todo momento, se colocando diante dele, buscando orientação e direção dele. As decisões que você tem que tomar tem que estar diante dele e não de acordo com as suas vontades e o desejo do seu coração, porque a palavra mesmo diz que o coração do homem é enganoso. Então que você continue depositando essas sementes e alcance e buscando as colheitas, porque se você não sabe se vai ser a semente da manhã ou da tarde que vai gerar frutos, ou de repente vai ser as duas, mas a semente sempre vai trazer fruto. E talvez aquela que não deu fruto é porque você semeou no lugar errado. Mas não desista de semear se você semeou no lugar errado. Se você semeou no tempo que não era o correto, talvez ela não deu o resultado naquele momento, mas ela vai trazer frutos no tempo certo, no tempo que Deus determinou. Amém? Que você possa entender que o reino de Deus, ele se move de acordo com a sua obediência, com a sua fidelidade, com a sua honra que sobe até Ele, o seu esforço, a sua dedicação, a sua entrega diante dEle. Quando você entrega a sua vida no altar, o seu recurso no altar, então você está se colocando diante dEle uma entrega, você está honrando a Deus, você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, e Ele vai te honrar. Ele vai ser fiel porque você foi fiel a Ele. Todo mundo usa aquela frase, Deus é fiel. Ponto final. Mas você é fiel? Porque se a fidelidade de Deus ainda não te alcançou, é porque talvez você não tenha sido fiel. Se a fidelidade de Deus não te alcançou, talvez você não tenha semeado. Ou lançou algumas sementes e ainda não viu elas germinar, se frustrou e parou de semear. Eu lembro um dia que a Antonella levou um feijão para casa. Quem nunca fez aquela experiência de escola do feijãozinho no algodão e tal, e o feijão dela não crescia. E ela estava muito frustrada porque o feijão dela não crescia. Alguma coisa no meio do processo faltou. Mas você vai se frustrar, vai parar de semear, vai parar de regar, vai parar de cuidar dele porque ele não germinou naquele momento que você esperava. Aí Jesus trabalha na ansiedade da criança que já é acelerada e agitada, né? 2, 3 dias para ver um resultado, enquanto que os outros em 1 dia já estão crescendo. Continue semeando, continue regando, continue sendo fiel, continue sendo obediente. Amém? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade sobre essas questões de recursos, de finanças, né? Aonde eu invisto, a maneira que eu me comporto. Eu preciso fazer com que o dinheiro ele me sirva, que ele supra as minhas necessidades, as necessidades do reino, a necessidade do meu próximo, mas eu não posso ser escravo do dinheiro.
Eu não posso ser apegado ao dinheiro, porque se eu for escravo, se eu for apegado ao dinheiro, Deus não pode abrir as comportas dos céus para me abençoar sem um propósito maior. E a gente tem que ter cuidado, porque como a gente viu no vídeo, Satanás, ele impõe diversas situações para que a gente alcance a tão almejada prosperidade, o sucesso, tantas coisas que a gente deseja no nosso coração, mas o preço que ele cobra é muito caro. O preço é a sua alma, é a eternidade longe, afastada de Cristo. Então, continue semeando, servindo ao reino de Deus, para que o reino de Deus possa te abençoar, te prosperar, te colocar em lugares altos. Mas vai exigir esforço, dedicação, um tempo determinado por Deus. Continue semeando, porque essa semeadura vai te gerar frutos, e frutos que permaneçam, e nada e nem ninguém pode fechar uma porta que Deus abriu, a não ser Ele mesmo. E se Ele fecha uma porta, é porque aquela porta não vai te fazer bem, mas ao mesmo tempo Ele abre outras, diversas portas, para que você seja abençoado. Amém?